Boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de maio de 2024. Iniciaremos a atividade do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica do Programa Educacional por ano, por ano, desculpe, do Programa Educacional para o ano promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhe dou as boas-vindas. As atividades do eixo, são divididas nesses eixos que eu vou citar a seguir. As analíticas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisas farmacêuticas, toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecem sempre às segundas-feiras, ao longo do ano, das 18 às 19h30, e o calendário está sempre disponível no site da ciênciasfarmacêuticas.org.br e nas nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas, graças aos mantenedores EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Abafarma, Abifina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato Group e o Itam Brasil. Meu nome é Hilton Oliveira dos Santos Filho, acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, integrante do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica. Serei o moderador responsável pela atividade de hoje, de bastante interesse, esperamos. Ah, Aspectos conceituais estratégicos de biossegurança na área da saúde, síntese na gestão de biossegurança em laboratório NB3, alta contenção, que contará com a participação do professor Dr. Paulo César Teixeira Silva, mestre em Gestão de Ciências e Tecnologia em Saúde, eh, pela NSP, na Fiocruz, especializado em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, também pela NSP Fiocruz, e graduado em Ciências Biológicas pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques. Ocupa o cargo efetivo de pesquisador em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, é o coordenador do Laboratório de Saúde Pública na modalidade à distância. Participa como membro efetivo da reinstituição e reestruturação, desculpe, da Comissão Geral de Biossegurança da Fiocruz, participa como especialista em biossegurança do programa INSP Saudável da Escola Nacional de Saúde Pública, realizou um aperfeiçoamento no Instituto Pasteur na França, é, é gestor de biossegurança da plataforma científica Pasteur da USP. Desculpe, é ao contrário. É que o Instituto Pasteur tem a França e é gestor de segurança da plataforma científica Pasteur da USP. Tem experiência na área de biológicos, na área de biossegurança, com ênfase em ciências biológicas, atuando principalmente nos seguintes temas: biossegurança, riscos biológicos, vigilância epidemiológica e gestão da informação. Atualmente é o gestor de biossegurança do Centro de Pesquisa e Inovação com Covid-19, em Covid-19 e emergências sanitárias, com ênfase na gestão de laboratórios de alta contenção, plataforma NB3 e NBA3. A apresentação descreve os conceitos, resumidamente, os conceitos de biossegurança em laboratórios biomédicos, abordará a classificação dos riscos e a importância de analisá-los para prevenir acidentes. Barreira de contenção, com o uso de adequados equipamentos de proteção individual e coletivo. Também serão abordados e faremos uma síntese do trabalho de gestão em laboratório de alta contenção. E teremos, desculpe, o currículo é amplo, eu sou mais subordinado que seja, o professor Pedro tem um currículo bastante amplo. Nós teremos, para deixar claro, nós estamos num formato webinar, nós teremos uma hora para apresentação, por volta de uma hora para apresentação desse tema. Vamos tentar cumprir com esse horário, se for possível, a apresentação é bastante importante, e depois peço que as perguntas sejam feitas via Q&A, na verdade, é question and answers, né, onde vocês veem do ladinho, e não via website, chat,
porque nós temos visualização por esta via, tá bom? Procuraremos responder após a apresentação o maior número possível de perguntas. Muito obrigado, professor, posso Agradeço. começar. Obrigado. Desculpa ter me atrapalhado um pouco ao ler seu longo currículo, longo e glorioso currículo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço as palavras do Dr. Hilton, né? Me sinto honrado com o convite da academia. Dou boa noite também ao Dr. Leon Rabinovich e ao Dr. Leonardo Teixeira, e dizer que me sinto muito honrado em estar aqui nesse lugar e espero estar à altura aí da academia, né? A gente vai falar rapidamente para poder otimizar o tempo. A palestra é sobre aspectos conceituais estratégicos de biossegurança na área de saúde, em laboratório, né? A síntese de biossegurança, um laboratório MB3. Se puder passar o próximo, eu agradeço. Mais ou menos sumário que a gente vai falar. Próximo, por favor. Próximo. Os profissionais, a gente precisa conhecer. Deixa eu só minimizar aqui. Eles precisam conhecer os riscos aos quais estão expostos para ter consciência sobre a importância e seguir os protocolos. É essencial identificar os perigos de contaminação e os riscos de infecção para a equipe, realizar capacitações a respeito desses riscos e atualizar sobre as mudanças e processos originários de novas ameaças. Próximo, por favor. Acabei lendo esse trabalho que está sendo desenvolvido no Canadá, que é muito interessante, que ele desenvolveu uma abordagem, né, analítica para o desenvolvimento de um sistema nacional de biossegurança e bioproteção. Essa ferramenta está disponível através de um curso online, qualquer pessoa que está assistindo aqui pode se inscrever, e ambos podem ser acessados nesse link. Eu fiz questão de deixar o link ativo, porque essa apresentação ela vai ficar à disposição da academia e pode ser disponibilizado nessa informação, que pode ser útil, né? E pode nos inspirar a fazer um sistema nacional também de biossegurança no Brasil. Nós já temos um sistema na Comissão Nacional de Biossegurança, mas eu acho que esse sistema ele fala mais para a questão dos laboratórios, né? Próximo, por favor. Pode passar? Descrição, por favor, próximo. O que é biossegurança? A biossegurança é uma área de conhecimento definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, como uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir, eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Na Fiocruz, nós tínhamos um pesquisador, né, que a gente admirava muito, chamado Hermann Schatzmeier, e ele me falou que a biossegurança que ele escrevia era com S só, era bio-segurança. E para se transformar em biossegurança com dois S, o Dr. Hermann disse que a nova etimologia da palavra ficava bios, vida, segurança. Então, a segurança da vida. Então, a grafia mudou, o dicionário hoje, a gente tem biossegurança com dois S. Eu lembro muito dessa conversa que a gente teve, né, há algum tempo atrás. Próximo, por favor. Para que serve a biossegurança? De acordo com a OMS, a biossegurança é uma abordagem estratégica integrada para analisar e gerenciar os riscos relevantes para a vida e a saúde humana, animal, vegetal e os riscos associados para o meio ambiente. Então, hoje a biossegurança, ela até a questão econômica, né? Se você tem hoje uma doença que ela pode entrar e pode nocautear uma economia. Então, o sistema de vigilância ele tem que ser muito bem ajustado, né? E a capacidade de resposta também através de uma rede de diagnóstico, para que hoje a gente não passe novamente por uma pandemia ou por uma pandemia que possa também afetar a questão do gado, da questão dos frangos, né? E isso pode também afetar a agricultura. Então, nós temos que ter um sistema de vigilância muito rígido para que essas ações elas possam ser melhores organizadas. Próximo, por favor.
três conceitos fundamentais no campo da biossegurança: o risco biológico, o confinamento biológico e a bioproteção. Tem outros, né? Mas eu separei esses, fiz esse recorte, porque eu acho que é importante a gente discutir. O risco biológico é aquele suscetível de ser produzido por uma exposição não controlada a agentes biológicos com capacidade infecciosa, com potencial de contaminação do profissional. Então, é importante conhecer quem vai trabalhar em laboratório, em hospital, em qualquer área de saúde, conhecer o risco, porque através desse conhecimento ele pode se prevenir das questões, né, que podem acometer uma possível doença. Confinamento biológico são medidas utilizadas para evitar o escape de doenças infecciosas de centros de pesquisa ou de qualquer lugar capaz de originá-las. Bioproteção é um conjunto de medidas destinadas a reduzir o risco de perda, roubo, uso incorreto ou liberação intencional de agentes patogênicos ou toxinas, incluídas, né, as relativas ao acesso às instalações, armazenamento de materiais e dados e políticas de publicação. Essa é uma parte mais sensível que o Brasil está se apropriando agora, desde a salvaguarda das amostras, que hoje elas têm que ser guardadas com um sistema de proteção, seja ele por cadeado, seja através de um sistema de biometria, mas amostras sensíveis elas não podem estar à disposição de quem vai entrar no laboratório. É importante que um profissional faça um inventário dessas amostras e tenha a responsabilidade pela salvaguarda, através de uma coleção, né? Os princípios e elementos da biossegurança. A biossegurança é um conjunto de regras com barreiras destinadas a prevenir o risco biológico derivado de exposições a agentes biológicos infecciosos. De maneira geral, os princípios e elementos da biossegurança podem ser resumidos em avaliação de risco, universalidade, barreiras e eliminação. Próximo, por favor. Avaliação de risco. Os profissionais que manipulam agentes biológicos potencialmente infectados devem ter conhecimento sobre os riscos, já tinha falado isso antes, dominar as práticas e as técnicas requeridas para manejá-los de forma segura. Devem avaliar permanentemente a probabilidade de danos e infecções. Vocês estão vendo à direita um profissional, um respirador autônomo motorizado, trabalhando num laboratório NB3. E eu coloquei a referência aqui, que é uma referência importante de avaliação de risco, que é da OMS. Próximo. Universalidade. As medidas de biossegurança devem ser cumpridas por todos. Por exemplo, qualquer resíduo gerado deve ser descartado, seguindo de forma estrita determinados procedimentos específicos, em função da sua tipologia, pois qualquer pessoa é suscetível de portar micro-organismos patogênicos. Em síntese, os micro-organismos eles não têm barreira, eles não conhecem barreiras geográficas. Então, é importante a gente ver esse conceito de forma detida. Próximo. Programas de imunização e barreiras. A contenção contra a contaminação biológica é dividida em 3 grupos. O programa de imunização, isso a gente está falando mais da parte de saúde do trabalhador, né? Um programa de imunização em que o profissional que trabalha no laboratório, em qualquer área de saúde, ele tem que ter uma carteira de vacina com as vacinas atualizadas, né? Barreiras primárias, que são os equipamentos de segurança, os EPIs, né? Equipamentos de proteção individual, como luvas, macacões, máscaras, respiradores autônomos, e barreiras secundárias, desde as áreas de trabalho isolada ou sistema de ventilação. Todas elas são obrigatórias para evitar a exposição direta dos profissionais e de amostras potencialmente contaminadas. Próximo, por favor. Eliminação. Qualquer resíduo gerado deve ser descartado seguindo de forma estrita determinados procedimentos específicos em função da sua tipologia. Aí eu coloquei a lei, porque eu acho que é mais importante, porque é uma lei nacional e cada estado pode ter a sua lei, né, específica. Mas é a Lei 12.305, de 2010, e a Resolução da Anvisa 306.204, e a Resolução do CONAMA, a 358, de 2005. São principais normas legais relacionadas ao gerenciamento de resíduos e serviços. E tem a RDC também, volta, por favor, 222, de 2018. Próximo. Conceito de bioproteção.
Medidas de segurança institucional e pessoal para evitar a perda ou roubo, uso indevido, desvio ou liberação intencional de patógenos ou parte deles, inclusive toxinas. Isso vai impactar na questão de uma guerra biológica, que tem a ver com a questão um sistema de defesa de um país, né, com objetivos de curto e longo prazo, bioterrorismo, objetivos de curto prazo, como a gente viu no ataque lá de setembro, né, que teve lá nos Estados Unidos com a amostra de antrax, bioataques também de objetivos de curto prazo, em que, às vezes, o Estado não está preparado. Aqui no Brasil também a gente teve alguns falsos ataques, né? Então, isso mobiliza os laboratórios para que a gente tenha um sistema para poder detectar e que isso não cause nenhum tipo de mal para a população. Próximo. Atividades de biossegurança são fundamentais para a proteção dos profissionais contra exposição ou liberação não intencional de agentes biológicos patogênicos. A gente reforça de novo a avaliação de risco, porque se você não faz uma avaliação detida de um laboratório, por exemplo, alguns acidentes podem acontecer, e alguns de forma grave, porque essa avaliação não foi feita. Então, a primeira questão de biossegurança, norma assim, vamos dizer, basilar, é fazer uma avaliação de risco. Depois, trabalhar a cultura da segurança. É importante que um líder de um laboratório ele dê exemplos afirmativos em relação à biossegurança. Não adianta nada ele falar que não se deve pipetar de forma equivocada se ele mesmo faz essa prática incorreta. Então, o profissional que tentar um laboratório, ele vai olhar para o chefe dele, vai olhar para o coordenador, e ele é um espelho. Então, desde quando eu comecei a trabalhar na Fiocruz, há muito tempo atrás, com biossegurança, esse era o maior desafio, era consolidar a questão da cultura, da cultura da segurança e a conscientização em biossegurança, que não é uma coisa muito trivial, a gente conseguir conquistar as pessoas através de exemplos afirmativos. Então, o que pode acontecer? O uso impróprio dos EPIs. Teve um caso de um acidente que eu me recordo, que tinha um profissional que foi usar uma pera, uma pipeta, para não pipetar com a boca. A pipeta estava degradada, o vidro, porque foi muitas vezes autoclavado. Quando ela foi colocar, o vidro quebrou e ela teve um acidente e perdeu, né, teve um corte profundo na mão. E isso pode acontecer também. Então, quem vai trabalhar no laboratório tem que ter toda a atenção, ter toda essa informação codificada antes de começar a trabalhar para evitar o acidente. A avaliação de risco inadequado ou ignorado. A ausência de POP, né, também faz com que você não possa trabalhar de forma organizada. Equipe insuficientemente treinada. Próximo, por favor. Pode passar? Vou passar muito rapidamente, falar da questão da lei, que eu não queria falar de biossegurança sem falar da lei, que é a Lei 11.105, de 24 de março de 2005, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre cultivo, produção, manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, armazenamento e liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados, OGM, e seus derivados. Seguem rígidas diretrizes de biossegurança e biotecnologia e observação do princípio da precaução. Para fins dessa lei, considera-se toda atividade de pesquisa, atividade de uso comercial e atividade de ensino. É uma lei que ela tem funcionado bem no Brasil. Próximo, por favor. Pode passar. Os OGMs são organismos manipulados geneticamente de modo a favorecer características desejadas pelo homem. Estes possuem alteração em cadeias de genoma realizada através da tecnologia do DNA recombinante ou da engenharia genética. Na década de 80, primeiras instalações para o cultivo de micro-organismos recombinantes em larga escala. No Brasil, a Lei 8.974, de janeiro de 95, e a Lei de Biossegurança estabelece as diretrizes para o controle das atividades e produtos originados pela tecnologia do DNA recombinante. A Fiocruz teve uma participação muito importante na formulação dessa lei, juntamente com a Embrapa. A Lei 11.105, de 2005, ou a nova Lei de Biossegurança. Próximo. Órgãos responsáveis. Emissão de pareceres e centralização de conflitos administrativos.
seria o Conselho Nacional de Biossegurança. A realização de análise, formulação de critérios de risco, biossegurança e pareceres técnicos. É a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E alternativas de fiscalização de atividade de pesquisa são as comissões internas de biossegurança, e essas comissões que são espalhadas, né, pelo país e tem que ter a sua questão legal fiscalizadas pela CPNB, uma questão dos certificados de qualidade de biossegurança e a questão que é uma obrigação de emitir um relatório toda vez por ano, né, consolidando o trabalho das comissões internas de biossegurança de cada instituição. Próximo. Eu não poderia falar de biossegurança sem falar da questão da saúde ocupacional. A saúde ocupacional é um ramo na medicina e um setor obrigatório dentro das empresas ou instituições de centro de pesquisa. Ela atua na prevenção de doenças e de problemas relacionados ao trabalho, tanto físicos quanto mentais, muitas vezes causadas pela rotina ou ambientes laborais. Faço um pequeno comentário, abro um parênteses, para falar da questão da psicopatologia do trabalho. Existe um pesquisador francês chamado Christophe Dejoux, que fala muito da questão da psicopatologia do trabalho, do sofrimento laboral, que pode chegar na questão da síndrome de burnout. Vi um coraçãozinho aqui, fiquei todo emocionado. Parece que eu estou falando de computador, mas é legal saber que tem pessoas ouvindo. E também de uma outra questão que a gente tem que falar, que é do assédio moral. Essa é uma questão também que é um tema que precisa ser tratado com a seriedade, porque o assédio moral leva ao adoecimento, isso produz acidente e produz uma doença invisível em quem passa por um processo de assédio. Próximo. Vigilância do saúde do trabalhador, outro item importante na questão da biossegurança. Uma política nacional de saúde do trabalhador, através da portaria 1823 de 2012, que tem o objetivo de planejar as intervenções que envolvam riscos visando eliminados ou controlados. Aqui eu faço também um outro parênteses. Se o profissional ele não faz o exame admissional, como é que você vai poder provar que um acidente acontecido num laboratório, no hospital, como é que você vai provar o nexo causal? É fundamental que o profissional tenha isso que é uma lei e ter também um atestado de saúde ocupacional, um ASO. E o acidente tem que ser notificado, porque se não for notificado, a gente não tem memória. E não ter memória, a gente não pode ter leis melhores e normas melhores. Então, isso tem que estar muito bem associado. E por isso que eu falo da questão da biossegurança. Próximo. O exame médico de toda a equipe do laboratório que trabalha exposta aos riscos para avaliar suas condições de saúde e ter a sua carteira de vacinação atualizada, incluindo histórico médico detalhado profissional. Por vezes, profissional, ele não é acompanhado e ele é exposto a produtos químicos que podem gerar um câncer. E isso não é visto por esse trabalhador que trabalha sem que isso seja feito. Então, é fundamental que essa informação seja registrada. O trabalhador ele tem que ter essa informação. Algumas instituições elas fazem o acompanhamento do equipamento, mas não fazem do trabalhador, que é um absurdo. Então, eu fico indignado e eu ainda vou ver isso, ainda vou ver uma política de trabalhador com insalubridade, que ela possa pagar de forma justa o trabalhador, porque o trabalhador se expõe. Na pandemia de Covid, o trabalhador teve que se expor ao risco na linha de frente e foi muito pouco valorizado. Então, é importante a gente colocar isso. O cartaz do laboratório com os números de telefones para urgência médica, porque o trabalhador que cuida da saúde, quando ele passa por um acidente, ele tem que ter um posto de referência para que ele seja atendido e ele também tem que ter um hospital de referência para onde ele vai, porque ele está trabalhando com saúde e ele precisa ter esse cuidado também. Próximo. As classes de risco, né? Classe de risco 1, por favor, pode passar. O baixo risco individual para a comunidade inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças ao ser humano ou nos animais adultos sadios. Exemplo, lactobacilos ou bacilos subtilis. Próximo. Classe de risco 2, moderado risco individual e limitado risco para a comunidade.
inclui agentes biológicos que provocam infecções no ser humano ou nos animais cujo potencial de propagação na comunidade e disseminação no meio ambiente é limitado e para os quais, existem medidas profiláticas e terapêuticas conhecidas e eficazes. Exemplos, Esquistossoma mansoni e o vírus da rubéola. Próximo. Esse a gente fala de uma forma mais detida, que é o alto risco individual e moderado para a comunidade, que seria a classe de risco 3. Inclui agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão, em especial por via respiratória, e que causam doenças potencialmente letais em humanos ou animais, e para os quais existem usualmente medidas profiláticas e terapêuticas. Os agentes biológicos representam risco se disseminados em comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa. Exemplo, bacilos anthrax e o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Próximo. E, por último, de classe 4, inclui os agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade, em especial por via respiratória, ou de transmissão desconhecida. Até o momento, não há nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz contra infecções ocasionadas por esses agentes biológicos. Eles causam doenças de alta gravidade em humanos e animais, tendo grande capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. Essa classe inclui principalmente os vírus ebola e vírus da varíola. No Brasil, agora, além de termos laboratórios NB3, o Estado brasileiro está construindo em Campinas, no CNEPEM, um laboratório de nível 4, que é importantíssimo para o país, porque nós passamos com o laboratório de nível 4 a poder trabalhar, se tivermos uma epidemia, esperamos que não, mas se tivermos uma epidemia, uma pandemia com nível 4, teremos um laboratório em condições de proteger os profissionais para trabalhar em condições biosseguras e não vão se expor ao risco e vão trabalhar de forma adequada. Próximo. E aqui vocês podem ver uma visão esquemática do que eu falei, porque é importante a gente colocar a parte de imagem. É uma imagem, um infográfico adaptado ao CDC, que é o Centro de Doenças, Controle de Doenças dos Estados Unidos. Vocês estão vendo aí no nível 1, né, do lado esquerdo, o BSL-1, que seria o nível de biossegurança 1, um profissional, ali uma porta de inox, né? No 2, você já vê que tem uma cabine de segurança biológica, tem também, acho que um autoclave, uma bancada. No 3, você já vê aquele respirador autônomo que eu tinha falado. Embaixo, vocês estão vendo que tem uma área técnica. Do lado esquerdo, tem uma anticâmera com filtro EPA e com uma pressão negativa em cascata. Um autoclave também de dupla porta com bioselo. E no quarto, você tem um escafandro com uma ligação de oxigênio direto na área técnica, uma anticâmera também, e vocês também estão vendo que tem uma autoclave ali no item 9. E embaixo também uma área técnica. Por que tem que ter essa área técnica? Para que o profissional possa fazer o trabalho de manutenção sem ter que entrar numa área biocontida. Então, ele não precisa se expor ao risco. Ele pode fazer a manutenção do laboratório de forma externa, pelo lado de fora. Próximo. Aí também, para não ficar só falando em texto, eu procurei colocar em imagem para que vocês possam ver a classe de risco 1, que é um risco individual baixo, risco para coletividade baixo, e profilaxioterapia eficaz. Existe. O 2, a classe de risco 2, risco moderado, risco à coletividade baixo, e profilaxioterapia eficaz também existe. Na classe 3, risco individual elevado, risco à coletividade moderado e profilaxioterapia eficaz usualmente existe. E no 4, um risco individual alto, a risco à coletividade alto e a profilaxioterapia eficaz ainda não existe. Né? É um trabalho do meu colega, que eu admiro muito, chamado Pedro Binsfeld. Próximo, por favor. A importância da avaliação, acho que é essa mesmo? É isso mesmo. A importância da avaliação de risco, né? Aqui a gente vai detalhar um pouco, para a contenção na tomada de decisão para o gerenciamento dos riscos. Os critérios destacam a virulência, o modo de transmissão
a concentração e volume e manipulação do agente biológico. Pode passar, por favor. A virulência é a capacidade patogênica de um agente biológico medida pelo seu poder de aderir, invadir, multiplicar e disseminar em determinado sítio de infecção e tecidos do hospedeiro, considerando os índices de morbimortalidade que ele produz. A virulência pode ser avaliada por meio de coeficiente de mortalidade e de gravidade. Próximo. Modo de transmissão. É o percurso feito pelo agente biológico a partir da fonte de exposição até o hospedeiro. O conhecimento do modo de transmissão do agente biológico é de fundamental importância para a aplicação de medidas que visem conter a disseminação do patógeno. Próximo. Concentração ou volume. Está relacionada à quantidade de agente biológico por unidade de volume. Assim, quanto maior a concentração, maior risco. O volume do agente biológico também é importante, porque, na maioria dos casos, os fatores de risco aumentam proporcionalmente ao aumento do volume. Um exemplo é quando você tem um agente de nível classe de risco 2, que você vai colocar num grande fermentador, você aumenta essa quantidade e você também aumenta a questão do risco, de forma proporcional. Próximo. A manipulação do agente biológico. A manipulação pode potencializar o risco, por exemplo, em procedimentos para modificação, sonicação, liofilização e centrifugação. Além disso, deve destacar que os procedimentos de manipulação envolvendo a inoculação experimental em animais ou riscos que irão variar de acordo com a espécie ou os protocolos utilizados. Próximo. Objetivo, aqui a questão do EPI, né? O objetivo dessa norma, NR6, é estabelecer os requisitos para aprovação, comercialização e fornecimento de utilização de equipamentos de proteção individual. O EPI é um dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. É uma barreira de proteção. Próximo. Aqui a gente exemplifica em relação a um de nível de biossegurança 1, esse jaleco branco, o 2 com esse jaleco descartável, o 3, que é esse Tyvek, né, com capuz e com a máscara N95, e o 4, que é esse escafandro com um respirador, como eu falei, que é esse amarelo, né, que é ligado a uma central de oxigênio. Próximo. Ainda o equipamento de proteção individual, ele depende de acordo com o conjunto de agentes biológicos que podem ser manipulados, né, tanto no NB1, no NB2 ou no NB3. Ele vai variar de acordo com a questão do risco, como a gente viu na classificação de risco. Das diferentes vias possíveis de contaminação de agentes biológicos, do conjunto de técnicas implementadas no laboratório NB1, NB2 e NB3, e checar a qualidade do EPI, exigindo sempre certificado de aprovação, que é uma questão legal, porque com o CA, você vai ter a certeza que esse EPI ele passou por uma checagem, né? É legal, Ministério do Trabalho. Próximo. Falar de qualidade, biossegurança e ambiente. Atualmente está tendo essa questão de trabalhar esses 3 conceitos, inclusive aqui no centro de pesquisa, a questão do QBA, que envolve a gestão da qualidade, gestão da biossegurança e a gestão ambiental, de forma integrada e interfaceada com essa imagem. Próximo. A questão do sistema de gestão da qualidade com ênfase no controle da informação. Eu peguei só uma parte, tá? A gestão da qualidade é imensa. Proteger o sigilo e integridade das informações confidenciais mantidas no laboratório. Programa de bioproteção é importante identificar, rotular e proteger as informações confidenciais contra acessos não autorizados. Hoje tem muita questão do cybersecurity, né? Você trabalhar também com as informações. Malware, né? Você pode não ter os cuidados necessários no seu computador e um hacker pode entrar e pode capturar os seus dados que são sensíveis e pode cobrar uma fortuna para poder liberar esses dados. Então, as instituições têm trabalhado fortemente na questão da segurança da informação. Informações confidenciais também incluem dados de pesquisa, como eu falei, resultados diagnósticos, informações sobre experimentos com animais, listas de equipes-chave, armazenamento
e lista de estoque de agentes biológicos, que podem ser agentes biológicos de uso dual. Então, também tem que ter uma salvaguarda em relação à parte da segurança da informação. O compartilhamento de informações confidenciais com pessoas não autorizadas deve ser estritamente proibido. Próximo. Verificar através de formulários a capacitação se o aluno fez um curso obrigatório, se essa autorização obrigatória para o acesso aos laboratórios e se esse acesso ao laboratório NB2 e NB3 deve realizar um curso específico. É importante ver também, criar uma série histórica com esse registro para permitir a rastreabilidade da informação para fins de acreditação e auditorias nacionais e internacionais. Próximo. Boas práticas laboratoriais. As atividades que são realizadas no laboratório exigem profissional uma série de cuidados, devido ao risco da exposição à sua saúde. As boas práticas são fundamentais, se refere às normas de conduta que regem os trabalhos, de modo a garantir a segurança individual e coletiva, bem como a reprodutibilidade da metodologia dos resultados obtidos. Próximo. Nas boas práticas, também restringir, através de uma sinalização, que pessoas não autorizadas possam entrar nos locais. A fixar a sinalização adequada dos laboratórios, entre elas incluir o Símbolo Internacional do Risco Biológico na entrada dos laboratórios. Próximo. Aqui a gente vai ver melhor. Pode passar? Próximo. Eu procurei colocar a norma que a gente tem aqui na Fiocruz. Essa é a nossa norma padronizada. Em cima, vocês vão ver o mapa de risco, que também é uma obrigação legal, que é a representação dos riscos, né? Aqui, vocês vão ter a questão do risco biológico, agente, o endereço, qual é seu envio, aqui a proibida entrada de pessoas não autorizadas, e essa cor, o NB1, o NB2 e o NB3, também sinalizados. E aqui, do lado direito, os EPIs que são utilizados também, né? E as referências. Próximo. A criação de um programa de capacitação é essencial, porque todo entrante, na Europa, nós temos um programa chamado Safety Start. Nenhum profissional europeu entra no laboratório ou num ambiente que tenha risco sem passar por uma capacitação em qualquer instituição, Instituto Pasteur na França, na Alemanha, qualquer lugar, nos Estados Unidos também. Então, a gente tentou fazer isso na Fiocruz, com curso de sensibilização, informação e biossegurança, que eu coordenei durante alguns anos, e que todo profissional ele tinha que passar por um curso que tinha essa questão da biossegurança para sensibilizá-lo, para entrar no laboratório, pelo menos com uma informação básica. Depois, as comissões internas de biossegurança da Fiocruz adotaram a questão da capacitação, e nós hoje também temos um curso chamado QBA Online, que é um curso que é oferecido pela Comissão Interna de Biossegurança do IOC. Então, são esforços que são feitos para que a gente trabalhe essa questão da segurança. Então, um curso de introdução em biossegurança e bioproteção, procedimentos para entrada e saída de laboratórios em NB3, implementar cursos para o sistema de gestão da qualidade com procedimentos operacionais padronizados, para o uso de equipamentos críticos, como cabine de segurança biológica, centrífuga, triturador, sonicador, todos os corpos necessários e instruções de trabalhos também. Manutenção e descontaminação dos equipamentos críticos, com a supervisão de engenheiro responsável, usando protocolos de inspecção própria. Próximo. Medidas de controle de risco. Ao selecionar medidas de controle de risco laboratorial, as regulamentações e diretrizes nacionais devem ser sempre levadas em consideração, em primeiro lugar, para garantir a conformidade. Essas podem ser validadas por meio de inspeções, certificações e auditorias, avaliações e supervisionadas por autoridades nomeadas nacionalmente ou internacionalmente. Tem um pequeno erro aqui, eu vou corrigir depois. Pode passar? Realizar análise de custo-benefício que podem adotar a terceirização do trabalho com medidas de controle e risco e recursos apropriados. Medidas de controle de risco são mais efetivas quando selecionadas de modo a atender às necessidades locais. A questão da terceirização é importante ter um bom termo de referência para que a instituição ela possa cobrar de forma efetiva
se os servidores dessa empresa terceirizada estão cumprindo a norma em relação às questões de biossegurança e saúde do trabalhador. Próximo. Aqui a gente já vai... Só faça a anterior, por favor. A gestão do laboratório NB3 com laboratório de alta contenção. Pode passar? Aqui é a planta baixa do laboratório que eu coordenei a gestão da biossegurança em São Paulo, que foi a plataforma científica Pasteur USP, e hoje é o Instituto Pasteur de São Paulo. Tive muito orgulho de trabalhar nesse local, onde eu dei minha contribuição e trabalhei durante todo o período da pandemia. Então, nessa planta, vocês vão ver que o 1 é a anticâmera, né? O 2 é uma segunda anticâmera, e o 3 é a área de circulação do laboratório NB3. O 4 é o laboratório box, onde se faz os experimentos. Então, existe uma cascata de pressão negativa, onde o profissional vai passar isso que eu vou mostrar para vocês. E também nesse laboratório, com a normativa toda europeia, nós temos uma questão de um sais material, que é uma anticâmera para passar os equipamentos, né? Nós temos no 6 uma autoclave de dupla porta e também no 7 a cabine de segurança biológica. Pode passar, por favor? Esse é o laboratório, né? Que é o laboratório lá da plataforma científica Pasteur USP, hoje Instituto Pasteur. Pode passar? Volta só um pouquinho, por favor. Se vocês olharem a sinalização, o símbolo do risco biológico, tá? É importante isso. Obrigado. Não sei se é Sibério ou o professor Hilton, agradeço. Próximo. Ter feito, antes de entrar, ter feito curso obrigatório de acesso ao NB3. Ela está registrando aí, essa é a Ana, uma colega de trabalho muito querida, ela está registrando horários de entrada e de saída no laboratório, tem que verificar os níveis de pressão e registrar nesse formulário, toda vez que entra. Então, se vocês olharem em cima, vocês vão ver um manômetro, né? E embaixo, isso, Magnarelli, e embaixo uma tela de LCD, onde pode ser vista a pressão e a temperatura. Então, se você não estiver dentro do nível indicado, o profissional não pode entrar, porque senão ele vai se expor ao risco. Então, é por isso que ele faz essa questão rotineira. Pode passar? Próximo, por favor. A pressão da anticâmera ou da área técnica normal, ele não entra. Observar que o cartaz de acesso que proíbe a entrada de pessoas não autorizadas. E também tem um bloqueio em relação à parte da biometria. Todo laboratório NB3 é importante que ele tenha um sistema de bloqueio, porque só pode entrar com os atributos, requisitos que eu falei. Ter feito um curso, ter passado por uma anamnese com gestor de biossegurança, engenheiro de segurança do trabalho, com gestor de biossegurança para saber o que ele vai fazer numa situação de risco que aconteça no laboratório. Então, notificar imediatamente o responsável pela gestão do NB3 ou o responsável adjunto. Informar sobre as urgências técnicas e falar com o gestor de biossegurança. Na pandemia, a gente viu isso na prática acontecer. Nós tínhamos um telefone dentro do NB3 que era usado sempre que acontecia alguma coisa no NB3 que o profissional estava com alguma dúvida, ele ligava imediatamente e a gente podia orientar, e aí ele não precisava sair de dentro do NB3, a gente conseguia fazer essa comunicação bilateral. E pode passar? Próximo, por favor. Volta, por favor. Como eu falei, tem que ter uma biometria por crachá ou por um cartão de radiofrequência, ou uma senha para entrada. Remover roupas e bijuterias, que você acaba contaminando. Se vocês olharem ali do lado direito, vocês vão ver que tem uma caixa de acrílico, onde o celular e os adornos, né, brincos, bijuteria são colocados. Não pode entrar com o celular dentro de um laboratório de alta contenção. Se tiver cabelo comprido, prender os cabelos, proibido o uso de celular e equipamentos e de áudio portátil. Próximo, por favor.
E aí eu fiz de uma forma muito mais detalhado, mas a gente tinha um tempo de 1 hora e eu não gosto de não cumprir o horário. Então eu fiz de uma forma mais sintética, mas é colocar o primeiro par de luva, né? Colocar ali não é um propé, uma bota de plástico, mas é colocar o primeiro propé, colocar o macacão para entrada no laboratório, colocar a máscara. É importante ter um espelho para fazer esse teste da pinça, né? Cada pessoa tem um rosto diferente, então cada máscara ela vai ter que ser testada. E o teste que a gente fazia era com óculos. Se o óculos ficasse embaçado, era sinal que a máscara não estava sendo eficaz, a máscara N95. Nós tínhamos um vendedor muito competente, que era o Ronaldo, e que ele estava sempre próximo da gente, e ele sempre trazia todas as máscaras N95 que ele tinha, para que a gente pudesse testar, para que todos pudessem ajustar e ter uma eficiência dessa máscara. E foi um período muito difícil, que faltou IPI, então foi um período muito complicado. Então, depois, ele vai entrar nessa área de circulação e acesso. Próximo. O segundo propé, segundo par de luva que a gente chama de luva-pele, e essa luva-pele é colocada uma fita crepe para que não fique um espaço entre a luva e o macacão. Tá? Ela está colocando ali o capuz e o óculos, e esse óculos tem que estar muito bem vedado. Pode passar, por favor? Só depois que ela faz a checagem que ela pode entrar na área de manipulação, que deve estar completamente protegido, né? Dentro da área. Esse é a própria área de experimentação do laboratório NB3. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, no final, né, em relação à parte das boas práticas do laboratório NB3, familiarize com os procedimentos adotados, especificamente no laboratório NB3. Eu sempre coloco nas minhas aulas que o POC ele é muito importante, mas ele tem que ser internalizado pelo profissional que está trabalhando lá, porque numa situação de emergência ele não vai conseguir ler o POC, ele vai ter que saber de forma codificada o que fazer, né? Usar os protocolos, procedimentos testados e aprovados. Siga as boas práticas do laboratório, dar um retorno de experiências, feedback, dificuldades, soluções encontradas. Aperfeiçoar os protocolos e organização através de um livro de registro. Próximo. Eu vou passar rapidamente. São técnicas que são feitas dentro do laboratório. Essa é uma técnica de centrifugação, pode passar. Que tem que estar ali bem fechado, né, essa tampa, né, para que não tenha escape de aerossol. Aerossol pode passar. Após a centrifugação, os potes do rotor são abertos numa cabine de segurança biológica, que é uma cabine também que tem uma segunda proteção dentro do NB3. O pote e o rotor devem estar descontaminados antes da saída da cabine de segurança e guardados. Então, são rotinas que são feitas dentro do laboratório. Pode passar? Aí a saída, eu falei da entrada, não tem as imagens, porque a gente já estava em funcionamento, não tinha como fazer a documentação. A anticâmera potencialmente contaminada, remover e descartar, nessa ordem, a touca, o capuz, o macacão, retirar os óculos e faça a desinfecção. Por que a gente fazia? Porque a gente não tinha óculos na época da pandemia. Então, a gente colocou o nome em cada óculos, comprou um óculos mais resistente, e esse era individual, mas a gente não jogou fora. Depois, até se comprou um óculos mais inferior para jogar fora. Mas a gente aproveitou porque a pandemia do Covid não foi fácil, a gente teve que se adaptar. Descartar as máscaras e as luvas. Próximo. Abrir a porta da anticâmara, remover o propé e descarte, passar para a anticâmara zona limpa após o banho, descartar as luvas na lixeira da anticâmara, zona contaminada, e fechar a porta intermediária. Pode passar, por favor? Lavar as mãos, desinfectar as mãos, sair da anticâmara, fechar a porta, fechar o registro da saída e, se tiver uma não conformidade, colocar problema no autoclave, intertravamento da porta. É importante colocar isso para que a manutenção possa atuar. Essa comunicação ela tem que ser feita via esse formulário e o gestor de biossegurança atua. Próximo.
essa é a área técnica, onde eu falei que tudo acontece sem que o profissional de manutenção tenha que descer até o laboratório. Pode passar? Chegou ao fim. Essa é a referência bibliográfica. Pode passar, por favor. E aí está o meu e-mail. Eu sei que a palestra foi corrida, mas eu não vou poder responder agora algumas coisas. Meu e-mail está aí para quem puder, tiver alguma dúvida, né, se eu souber responder, eu estou à disposição de vocês. O pessoal que está aplaudindo é muito estranho da aula, assim. Eu queria muito ter vocês num auditório. Isso E é fica o ótimo, você tem razão, desafio. professor. Obrigado, professor Pedro. Agradeço É, muito, viu? Ela É porque eu também é gosto de gente. cheio de coração, mas tem um monte de Eu sinto muita coraçãozinho, ó, tem falta até de. todo mundo Eu me sente, né? sinto. Tem uma, Eu vou falar isso porque eles estão me ouvindo, né? É muito sim, estranho você lógico. ficar dando aula para um computador. É estranho, porque o computador olha para você, você olha para ele e não sabe quem está olhando para você. Então, Mas o prazer, mas esses coraçõezinhos e essas sim, palminhas aqueceram o meu coração, viu? a cada vez que você fala, sobe mais aqui, você vai ver. Ah, mais, ó, mais palminha aqui. Quem colocou o coraçãozinho não foi em vão. Tá aí, ó, um outro coraçãozinho, só porque você Olha pediu. só, espera que eu vou fazer uma foto. Vou mandar Mais uma foto coração, para minha pessoal, para gente, filha. para ele poder fazer a foto. Olha quanto, Vou olha, mandar uma foto para palmas de minha filha que ela coração. faz bullying comigo. Para a senhora viu Você uma fala. palestra, o É. pessoal gostou, botou um monte de coração. E eu não paguei ninguém. É youtuber, né? Assim, obrigado pela Rica. Eu sei que foi corrido, é difícil apresentar todos esses conceitos em 50, 60 minutos. Tá muito baixo para mim, professor Hilton. Engraçado, o meu está no máximo. Eu vou tentar Deixa eu aumentar ficar mais o meu, perto pera um desse. pouquinho. Eu vou tentar falar aqui, ó. Eu acho que talvez Ah, melhor assim. melhorou muito. Então eu vou colocar aqui, pronto. É, O, o- bom, agradecer em primeiro lugar a Eu que sua a agradeço. brilhante participação. É muito difícil, nós temos já duas perguntas, vou ver aqui, mas eu queria fazer uma primeira. Você citou muito a, o período da pandemia, e eu gostaria de saber o que vocês. Porque assim, isso vai exemplificar para todos os outros MB3, né? O que vocês atuaram durante a pandemia? Vocês atuaram com o quê nesse NB3 da Fiocruz? O, o, Eu a- não o- a- entendi o- bem o final. na pandemia, o que o NB3 da Fiocruz, onde você coordena, trabalhou? Com que trabalhou? Realizando que tipo de função? Eu Ouviu? só vi que na pandemia o final me escapou. Estranho. Eu acho que é o seu. Você está com o som do computador ou está o O som fone de do. ouvido não está funcionando. Deixa eu ver se vai funcionar. É, Eu é, escuto bem, Hilton. eu também. É, se você puder passar para o professor Leonardo, eu estou ouvindo ele melhor. Você podia Ele repetir a melhor? pergunta, professor Leonardo? Vamos lá. Sim, Pedro, O professor bom, Milton não primeiro, se importa. o professor Hilton perguntou, o doutor Hilton perguntou, o que vocês trabalharam efetivamente na pandemia no laboratório NB3? Se foi com a testagem, se foi, quais outros trabalhos vocês Testagem. fizeram? É, Foi com a testagem. Inclusive, foi uma coisa assim abrupta, porque a gente estava padronizando, né, o laboratório para a questão com padrão francês, né, porque o local era na USP, mas era um laboratório internacional. E a gente estava adequando ele quando veio a pandemia e a gente teve que, naquela correria, fazer a questão da testagem, porque não tinha. O universitário precisava fazer teste para saber quem estava contaminado, profissionais de saúde precisavam saber. Então, o laboratório nosso, né, a plataforma foi muito importante. Depois fizemos um trabalho com os moradores do CRUSP, porque também estavam se contaminando. Nós fomos coletar o material deles, indo lá coletar. Então, foi um trabalho fascinante, porque foi muito trabalhoso, mas era uma equipe incrível, que eu aprendi muito com eles. E a gente fazia testagem a cada 15 dias, para, se alguém se contaminasse, não contaminar a equipe toda e ser afastado,
porque a gente podia estar sintomático. Então, alguns trabalhos foram produzidos, né? Muitos trabalhos científicos, e foi um trabalho muito importante. Eu peço desculpa, eu sou eu que não está ouvindo direito Não, eu a voz tentei. dele. Veja se está melhor agora. Minha voz está melhor para você agora? Melhorou, Eu tirei o melhorou. fone. Engraçado. Mas, Obrigado, doutor é, Leonardo. Eu não sei se eu respondi. Sim, sim. nós vamos partilhar, tá? O professor Leon, o professor Leonardo, o doutor Leonardo e eu. Eu vou fazer a primeira, Leonardo, se tivesse, nós temos já duas perguntas aqui. Tá me ouvindo agora? Melhor? Estou ouvindo um pouquinho melhor. Pode É falar. melhor então você fazer, Léo. Por favor, doutor Leonardo. Acho que é melhor ele fazer. Eu vou deixar o doutor Leonardo fazer, que é melhor. Por favor. Perfeito. Bom, nós temos aqui no chat duas perguntas, doutor Pedro. Parabéns pela apresentação. Agradeço também Poxa, ao doutor obrigado. Leon, que nos indicou, né, o seu nome. A primeira do Joel Maierovics, acredito eu. Boa noite, excelente Poxa, palestra. Joel é meu amigo, É. querido. E ele diz o seguinte: não posso deixar você sem uma pergunta. Você vê a diferença entre confinamento biológico de biocontenção? A diferença de confinamento Biológico versus biocontenção? é uma pergunta difícil de responder. Primeiro, abraço para o Joel, que é um amigo muito querido, que a gente começou praticamente junto aqui na Fiocruz, né? Um espaço biocontido é um espaço confinado. Eu não vejo muita diferença, não. Acho que, do meu ponto de vista, eu queria até saber se ele pudesse, se ele vê diferença, né? Eu vejo que um espaço de confinamento é um espaço biocontido, para mim. Não vejo uma diferença. Se ele perguntou isso, eu não vejo uma diferença. Então, a gente deixa em aberto para o Joel, caso ele queira se expressar. Poxa, vai ser um Temos, prazer. O João é um grande especialista em animais de laboratório, que eu aprendi muito com ele. Fomos juntos para Pelotas para fazer um curso com o Pedro Binsfeld, ele deve lembrar disso. E se ele quiser falar, a palavra está franqueada para ele. que bom. Enquanto isso, eu vou passar aqui a pergunta da Silvia Helena, ela, Cestari de Oliveira. Ela que também agradece, né, a você pelo compartilhamento dos conhecimentos, e ela faz a seguinte pergunta: as diretrizes do Ministério da Saúde falam sobre registro dos laboratórios NB3. Em qual órgão deve se dar esse registro? Olha, recentemente eu coordeno aqui o laboratório NB3 aqui do Centro de Pesquisa. A doutora Nínive, ela mandou um formulário para que a gente pudesse registrar as informações que a gente estava trabalhando aqui. Eu estive também com ela em Recife num curso do professor Christian Reis e ele também preencheu. Então, acredito que o órgão seja, eu acho que é do Ministério da Saúde, eu acho que é uma comissão de biossegurança em saúde, se não me engano, mas eu não tenho certeza. Eu posso depois ver direitinho onde ela está lotada no Ministério, mas eu sei que isso é feito. Eu sei que essa questão do registro da informação dos MB3 são feitos. Sim. Nós já temos a resposta aqui do Joel Mairovics. Ele não conhecia o termo, ele diz o seguinte: não conhecia o termo confinamento biológico, por isso a pergunta. Então, ele está É. esclarecendo que realmente o termo Eu confinamento posso até biológico. trocar, porque isso pode ter sido alguma tradução também. Usei muito material do Canadá, eu posso ter traduzido e não ter tido atenção. O Joel tem razão, acho que é um espaço biocontido mesmo. E, Pedro, eu tenho uma pergunta. Que durante a pandemia houve a necessidade ali, né, de adequação de muitos laboratórios, materiais, EPIs e tudo isso. Agora, todo laboratório que faz teste de identificação, por exemplo, da COVID, necessariamente ele teria que ser NB3? Isso é uma grande questão, porque depende, acho, da variante da Covid, né? Que vai fazer com que ele possa ser dois ou três. Chegou um momento lá que a gente, acho que eu não, não é minha área, tá? Eu posso estar falando uma grande besteira,
mas eu acho que extrair o DNA dentro do NB3, quando ele estava inativo, e fazer o restante da técnica do lado de fora do NB3, né? Então, isso foi feito. Agora, no início, tudo era feito dentro do NB3. Depois que a gente também não sabia, a gente foi pego de surpresa, né, pela pandemia. Então, a gente preferiu trabalhar com rigor muito maior nesse sentido do que ficar trabalhando de uma maneira. Alguém fez alguma pergunta? De uma Tá no maneira chat. que tem uma questão do risco, né? Se você trabalha, é melhor você trabalhar com uma régua lá em cima do que você trabalhar com condições que não vai proteger o profissional. Então, a gente trabalhou maximizando a questão da segurança. Ficou claro na sua apresentação que o NB1, né, aquele de baixo risco, individual e para a comunidade, o NB2, risco moderado e limitado para a comunidade, moderado risco individual e limitado para a comunidade, já o NB3, alto risco individual e moderado para a comunidade. Aí eu te faço uma pergunta também. Ana, nós vimos ali na pandemia, no início da pandemia, que o que parece ter ocorrido na China, naquela cidade que agora eu não me lembro o nome, peço desculpas, é, Porra, Juan, Wuhan, obrigado, que houve, na verdade, uma infecção das pessoas que trabalhavam nesse laboratório, né? O que poderia ter sido tomado de medida ao fato que provavelmente elas viram que aconteceu alguma exposição e que essa exposição deixou vazar, né, esse vírus por contaminação dos trabalhadores essa é uma ou pergunta pesquisadores? muito difícil, porque, felizmente, lá onde a gente trabalhou, faltou luz aqui. Só um minutinho que eu vou. Hilton, eu não vejo mais perguntas no chat, tá? Não sei se no chat não, no Q&A. não, não tem. Não Tá. tem. Mas eu acho que tem bastante que Leonardo, explorar. Leonardo, Sim. eu queria perguntar ao Desculpa, porque Pedro. aqui eles desligam a luz, né? Me perdoa porque faltou a luz, eu acabei perdendo aqui a É, pergunta. A Léo, pergunta em Sim. relação à pessoa que se contamina Leonardo. dentro do E laboratório. dentro do laboratório, assim, ela deveria se isolar, fazer uma quarentena, por exemplo, no Acho que eu nível falei de contenção inicialmente, NB3, NB4. a estratégia que a gente utilizou lá, pela nossa coordenação, que foi uma estratégia do Instituto Pasteur, era de fazer as testagens. Então, o profissional ele pode falhar, ele não é uma máquina que está ali, ele pode, em algum momento, cometer algum deslize no seu procedimento, ele pode se contaminar. Mas o que a gente fez lá? Foi exaustivo. A cada 15 dias, a gente fazia testagem. O próprio colega coletava, e quando alguém estava suspeito, esse colega era afastado para se confirmar se ele estava ou não positivo. Então, essa medida fez com que nenhum profissional se contaminasse. Só tardiamente, quando a pandemia a gente já estava com vacinas e tudo, que a gente conseguiu, que aí as pessoas começaram a relaxar um pouco, sair um pouco mais, e porque a gente fez um pacto. Todo mundo estava trabalhando, a gente só ficou de casa para o laboratório, de laboratório para casa, porque a gente tinha que se proteger. E a gente tinha esse sentido de equipe. Então, era muito legal, porque a gente sabia ali que um confiava no outro, né? Então, é, é, foi muito legal a experiência, porque aí, com os testes, se alguém também tivesse contaminado, a gente pegava um positivo assintomático e ficaria em casa e não contaminaria todo, porque senão seria um efeito dominó, né? Todos poderiam se contaminar e a gente não ficaria operacional. O laboratório ficou operacional durante todo o tempo e eu fiz mais de 60 capacitações e, em alguns casos, só para um profissional, porque tinha muitos pós-docs entrando. Eu devo ter feito umas 50 capacitações para a entrada do NB3
com 1 ou 2 alunos, porque a gente precisava de massa, de pessoas trabalhando, e era uma alta rotatividade, porque era mestrando, eram pessoas saindo, e a gente precisava ter equipes trabalhando, né? Então, e depois foi construída uma rede, e a plataforma se integrou a essa rede de diagnóstico. Foi uma experiência muito, muito interessante, né? Agora, o que aconteceu lá de se contaminar, você tem, desde a década de 50, o PAIC e o SUCAM, que faz essa questão das doenças transmitidas no laboratório, né? Então, isso também é uma área que tem que ser vista aqui no Brasil, de pessoas que se acidentam no laboratório. É uma área importante e negligenciada. Quem fez isso na Fiocruz foi o Dr. Zygmunt Brenner, de uma lembrança maravilhosa que eu tive agora. Ele fazia com chagas. Ele colecionava. Eu conheci ele, né, em vida. Ele falou assim: meu filho, eu vou parar de fazer isso. Tá ficando uma coisa meio tenebrosa. Né? Eu estou colecionando pessoas, as pessoas vão morrendo. Eu vou mudar de ramo porque eu não quero mais colecionar isso. Mas era um trabalho importantíssimo. Ele tem um capítulo num livro do Dr. Morel, que é um capítulo espetacular em relação à questão desse registro, né, de profissionais de laboratório que se contaminaram com doença de Chagas. O professor Leão tinha uma pergunta, se eu não me engano. Sim, sim. Primeiramente, então, aproveitando, eu quero agradecer o Pedro por haver aceitado esse convite de fazer uma live aqui na nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Mas eu queria perguntar ao Pedro o seguinte: hoje no Brasil nós estamos evoluindo na questão das coleções de micro-organismos em geral, principalmente fungos, bactérias. E aí eu pergunto a você como o país está se portando com relação à biossegurança. O que é que você sabe, o que é que você tem de observação com relação à biossegurança do pessoal que trabalha nessas coleções? Há alguma informação que você poderia trazer para a gente? Eu mesmo, Então, particularmente, trabalhei numa coleção e vi que nós tínhamos que nos adequar paulatinamente, né? Você tem algo a dizer a respeito? por coincidência, eu li uma dissertação de mestrado aqui da Fiocruz que enfatiza exatamente isso. O objeto da aluna foi a questão da biossegurança, do QBA, da qualidade, com ênfase nas coleções biológicas. E eu achei muito interessante a abordagem, porque Sim, sim. quando eu fiz o meu estágio no Instituto Pasteur, em Paris, por coincidência, eu fiquei do lado da coleção. Então, eu tinha uma proximidade e era muito interessante ver como os colegas trabalhavam, né? Porque você pode se contaminar fazendo uma manipulação de uma amostra. Às vezes, são amostras que são altamente infectivas, né? Então, o cuidado tem que ser passado de geração para geração, de profissional para profissional. O senhor já trabalhou há bastante tempo na Fiocruz, mas é uma referência para a gente aqui. O senhor sempre trabalhou e é conteudista dos cursos à distância que eu organizei e do livro de biossegurança. Então, é importante porque essa área, a gente lançou o primeiro livro de biossegurança com pessoas da Fiocruz e de fora da Fiocruz, e foi o primeiro livro de biossegurança que a gente fez. E eu não acho que seria ruim fazer alguma publicação nessa área de biossegurança em coleções biológicas, porque eu acho que quem está trabalhando nessa área, aqui no centro, os profissionais eles estão muito atentos a essa questão Sim, da sim. biossegurança e estão adotando. E isso é verdade porque os acidentes em laboratórios têm diminuído. E por que eles estão diminuindo? Primeiro, que hoje você tem uma técnica mais molecular, em que você inativa o risco. E, por outro lado, a questão dos cursos. As pessoas estão se capacitando, estão procurando por informações. E hoje os profissionais precisam ter cursos para poder entrar nos laboratórios.
eles não podem entrar sem um curso de biossegurança, é mandatório. Então, ao É uma fazer o medida curso, importantíssima. por exemplo, eu tive que fazer uma capacitação para nitrogênio líquido, porque Ah, quem trabalha com coleção vai ter que trabalhar, de uma certa forma, também com nitrogênio líquido. E eu tive sim, que aprender para poder fazer essa instrução de trabalho. E eu aprendi coisas que eu nem tinha ideia. Você tem que usar um óculos duplo, tem que usar um óculos protetor sim, sim. facial, porque se cair uma gota de nitrogênio no seu olho, você fica cego. Já teve casos na literatura de pessoas que ficaram cegas ou tiveram acidentes graves com nitrogênio líquido. Então, tudo que circunda a questão de uma coleção tem uma série de riscos que podem ser trabalhados, né, de uma outra forma para que a segurança ela possa ser mais potencializada no procedimento, no processo de trabalho. Então, eu acho que normas podem ser criadas, POPs, instrução de trabalho. Então, uma área que pode ser ainda muito Sim, ampliada, sim. já está bem estruturada. Depois eu posso passar e posso também deixar para quem tiver interesse essa referência que é aqui do IOC, que eu achei fantástica. Achei incrível ter lido e só ter perguntado, porque já tem gente produzindo material de boa qualidade nessa área. Ah, perfeito. Eu acho que, não sei se foi a Adriana Vigoni, Esse, Fiorentino. esse trabalho, biossegurança e coleções biológicas, deve trazer uma boa contribuição. É uma boa ideia, Sim, Pedro. sim. Tá bem. Obrigado aí. Porque o que Obrigado. acontece? Quem vai entrar para trabalhar com coleção, forçosamente vai ter que trabalhar com segurança. Quais são os EPIs que vão ter que trabalhar? Qual é a técnica? Qual é a boa técnica para trabalhar aquilo ali sem se colocar em risco? Como é que faz o controle emocional? Porque se não estiver bem emocionalmente, vai colocar aquela coleção em risco. A questão da logística, como é que trata dessa amostra? Como é que vai ter que ter um gerador para que essa amostra não seja perdida por um problema como aconteceu aqui de uma falha de energia, que aqui não foi falha. Eles desligam porque eles acham que ninguém está aqui. Acha que todo mundo foi embora, então o sistema ele derruba. Então, eu tive que ligar. Mas aqui a gente tem um sistema, no centro de Covid, nós temos um gerador e um no-break. Então, se tiver qualquer problema, as coleções aqui elas estão garantidas, né? Perfeito. Salvaguardadas. E do lado nós temos um biobanco também. Sim, sim. Perfeito. Obrigado. Tem uma pergunta. Parabéns pela palestra, hein? Eu só estou Desculpa. triste de não estar ouvindo o professor Hilton. Isso me deixou chateado, viu? Acho que é seletivo, né? Depois vai criar um problema com o doutor Vai Leonardo, criar- falar assim, poxa, eu queria ter feito a pergunta, Não, mas está tudo no perguntas e agora estou ouvindo respostas um pouco aqui. melhor. É melhor não falar que ele está. Tá. Bom, obrigado, Hilton. Nós temos duas perguntas aqui, Pedro. Uma está no Q&A, eu vou ler agora. Na verdade, duas novas, né? A da Rizele Brás. Devido à alta patogenicidade dos micro-organismos no NB3, como fazer a descontaminação eficaz sem ter um comprometimento da estrutura dos laboratórios, equipamentos, instalações e etc. Eu ia fazer uma brincadeira, porque eu sou contemporâneo da doutora Dini, aqui. E uma vez teve um peruano que foi dar uma palestra e ele falou assim, eu tinha tudo para estar nervoso, porque a doutora Dini e o doutor Dini estão aqui sentados. Mas eu li o horóscopo, e o horóscopo disse que não teriam perguntas difíceis. A doutora Dini, que era uma pessoa séria, começou a rir. E eu achei engraçado, mas eu vou responder a pergunta porque não é. A gente usa peróxido de hidrogênio, que tem um equipamento que é um pulverizador, e quando acontece uma contaminação no NB3, é pulverizado com o tempo, pela metragem do NB3, e os profissionais saem, evidentemente, do NB3 para que ele seja descontaminado. A mesma prática é utilizada quando é feita a manutenção. Geralmente, a gente fazia manutenção no final do ano, quando tinha um intervalo de Natal e de Ano Novo, era feito também essa descontaminação pelo peróxido de hidrogênio para que a equipe de manutenção pudesse fazer a desinfecção. E todos os profissionais participavam do processo de limpeza.
não era o profissional de limpeza que limpava o NB3, era o próprio profissional que fazia limpeza e tinha uma programação com a equipe que se alternava, né, em relação à questão da... Porque você com laboratório limpo também você não vai ter sujidade, não vai ter contaminação cruzada. Eu não sei se eu respondi, mas acho que eu respondi. Era isso. Sim. E, Hilton, tem mais uma pergunta ainda no Q&A e uma Isso, no no chat. chat? É isso, Isso no é. chat, obrigado. Doutor Pedro, é possível fazer um curso de QBA sem ter vínculo com a Fiocruz? E nós também temos uma outra pergunta ainda. Essa Essa pergunta eu foi da teria que Silvia Helena. perguntar para saber se aceita inscrições externas, porque o QBA online aqui da Fiocruz, ele é feito muito mais para capacitar quem está aqui dentro para ter os conceitos e poder entrar no ambiente de laboratório. Mas nada que eu não possa perguntar aos meus colegas do IOC e saber se é possível. Meu e-mail está no final da transparência, coisas no final da apresentação. É. Quem fala transparência e slide já É, denota que a gente já veio de uma outra geração. Né? já. Então, reto projetor, que era uma coisa horrorosa que você colocava e Olha, Pedro, eu Tinha que só que compartilho já com escrever. vem do você. parque dos dinossauros. Né? É. Eu sou do tempo que eu peço o telefone. Ultimamente o pessoal pede o Instagram, né? Tá muito difícil para a gente, viu? A gente Cara, que lute. Aqui ainda da Bernardina, ela agradece também, parabéns pela Bernardina do apresentação. IOC, Deixa eu ver aqui o nome dela não, de completo. Bilmanguinhos. Penariz Pode ser Morales. coincidência. Eu não consigo ver o nome completo dela, Não, porque mas ela não tudo está. bem. Penariete Morales. Ah, não. Achei que fosse Bernardina. Sim. Ela pergunta com que frequência deveria ser realizado o treinamento dos operadores de NB3. Qual seria o tempo de validade do treinamento? Engraçado que são as perguntas que eu sei responder. No Instituto Pasteur, a capacitação tem a duração de 5 anos. Né? Você tem que fazer uma série de cursos obrigatórios, de Paris, que eu digo. Em São Paulo, a gente tropicalizou os conceitos. Lá, nós colocamos 3 anos, porque a gente acredita que, como você é o gestor, faz a capacitação e você tem uma proximidade com aquele profissional, você vai percebendo, porque cria-se uma relação bilateral entre profissional e gestor de biossegurança, da forma como a gente acredita. Então, se a gente perceber que esse profissional precisa de uma capacitação, a gente faz essa capacitação de uma maneira... Como que a gente faz? Através de uma ação corretiva. A gente vai percebendo, por exemplo, quebrou um tubo de uma centrífuga. Por que quebrou? Eu fiz isso. Investiguei o vidro. O vidro estava ok. O fornecedor disse que o vidro não estava com problema. Chamei a empresa. O rotor estava ok. Não era um problema da centrífuga. Para não dizer que o problema era do profissional. Aí eu conversei, ela disse, não equilibrei direito o tubo. E aí a gente tem que fazer um curso para quê? A boa prática, para que essa profissional não coloque em risco coletivo. Então, os sinais eles vão aparecendo, você tem que estar atento e tem que fazer a capacitação. Porque eu acredito no... Paulo Freire tem uma frase fundamental, né? Ele fala que o processo educativo é um processo amoroso. Então, na medida que você está ensinando alguém e você não consegue passar o conceito, você deve olhar para esse aluno de uma forma amorosa. E se ainda assim você não conseguir fazer com que ele aprenda, você tem que aumentar a intensidade do seu olhar e do seu amor. E eu acho isso lindo, porque eu acho que é esse o processo. Todo processo educativo é um processo amoroso. Então, tem situações em que eu pego o aluno e falo assim, vem aqui, vamos trocar de lugar, vem dar aula no meu lugar. E ele fica tremendo. E aí eu seguro na mão e falo assim, vamos junto, pô, você consegue. E ele começa a ficar, se sente fortalecido, e eu vejo muitos colegas que, ao longo do tempo, acabaram trabalhando com biossegurança. Então, eu acho que tudo é influência que a gente coloca para as pessoas. Né? Acho que a passagem que a gente passa aqui na Terra é essa, é tentar deixar um exemplo afirmativo. É o que eu procuro fazer.
E é isso. Eu acho que a educação é fundamental. A revolução no Brasil ela vai ser feita através do processo educacional. A desigualdade ela acaba com a educação. Quando você coloca educação, só falar uma coisa, quando comecei a trabalhar com biossegurança, não foi fácil. As pessoas falavam comigo, trabalha com outra área, essa área é uma área terrível. Entra por um ouvido e sai por outro. E eu sou muito resiliente e eu persisti. Realmente não é fácil, mas eu acho que valeu a pena. E quem falou isso comigo, esse conselho foi o Dr. Zygmunt Brenner, que eu tenho em alta conta. Ele falou comigo, meu filho, é melhor você ser, como é que é? Cabeça, cabeça de tubarão do que ser rabo de sardinha, alguma coisa assim. E eu achei engraçado, na época eu não entendi o que ele falou. Só fui entender muito tempo depois, né? Que ele quis dizer que era para escolher uma área relevante e trabalhar com afinco. Era isso. A Bernardina só confirmou que ela é de Bilmanguinhos. Ouviu? Chegou a me ouvir agora, Pedro? Eu acho que o Pedro não te escutou. Não. Então, Não Pedro, ouvi. é, realmente, o Wilton disse que a Bernardina falou ser sim de Bilmanguinhos. Ah, manda um abraço, um grande abraço. Um beijo para ela. A gente fez o curso juntos lá em Recife, uma pessoa muito querida. Que Ela bom. e Joel, podíamos marcar um almoço, aproveitar essa live. Foi Joel colocado, sumiu. Joel foi trabalhar na Paraíba, esqueceu dos amigos. ó, apareceu um coraçãozinho, deve ser do Joel. É, É, um amigo Pedro, muito querido. a Cibele, da academia, colocou no chat para todos aquele link que você disponibilizou para o curso do Canadá, tá? Das informações aqui, ó. O Canadá desenvolveu uma abordagem analítica para o desenvolvimento do Sim. Sistema Nacional de Segurança e ela colocou aquele link que estava na sua apresentação já aqui no chat para que todos possam ter Tá, eu acesso. tenho até que ver, porque às vezes eles mudam o link. Se o pessoal tiver dificuldade, eu pesquiso de novo e mando para a Cibele, para eu não Sim, e, ficar mal com ninguém, né? Porque às vezes eu boto o link aí, o link não abre. Mas eu tenho ficado assim, muito surpreso com a abordagem do Canadá em relação à biossegurança. Tem sido, tem sido muito interessante, assim como eles têm tratado, né? Aí, viu? O link não está funcionando. Pode ficar tranquila, Cristina, que eu dou minha palavra que vai funcionar e eu vou achar esse link e vou mandar para e, vocês. e seu e-mail, Pedro, também foi colocado aqui para facilitar o contato das pessoas. Isso, pode mandar para o meu e-mail. Cristina, agora o de risco, de avaliação de risco do MS está funcionando, porque eu chequei. Esse realmente eu estava antigo e eu não fiz a checagem como deveria, mas eu vou procurar esse curso, porque ele é muito interessante, esse curso eu lá vou do tentar Canadá. fazer. Estão me ouvindo agora? Estou Me ouvindo, ouvem? Está Sim. ouvindo? É, estou. não sei o que você vai e volta, Só no não final, sei. né, professor Hilton? Não sei, tá tudo igual aqui, mas vamos lá. Eu li que para você, nós vamos ter um NB4, espero que no futuro breve, pelo menos para programação. Normalmente se faz a exigência para que trabalhar no NB4 você tenha pelo menos algum tempo de trabalho no NB3. Isso vai funcionar no Brasil assim também? E Você o tem alguma senhor coisa disse que é assim? um pré-requisito trabalhar no NB3 Isso, para trabalhar no exato. NB4. Olha, quem está coordenando a parte de biossegurança no NB4 é uma profissional que eu conheci em São Paulo, chamada Tatiana Meto. É uma profissional de alta competência e ela conseguiu fazer uma coisa incrível lá, que ela tem um laboratório NB3, um laboratório NB4, não é fake, mas é um laboratório para treinamento. Sim. Então, é muito interessante a abordagem que ela está fazendo lá. Ela está fazendo cursos, eu indico para quem é de São Paulo ou quem não é, quer fazer um curso, entrar em contato com o CNEPEM, e eu indico, é um profissional de alta excelência, muito boa profissional, muito competente, uma excelente pessoa, e eu acho que o pré-requisito, na verdade, na medida que você tem o conhecimento, eu acredito muito na capacitação voltada para a criação de competência. Então, se você capacita alguém nessa área, como nós não temos um NB4, isso vai ser feito ainda,
e agora nós temos um laboratório que simula as condições de um NB4, de um NB3, pode ser muito interessante essa abordagem. O que o Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Saúde fez foi abrir um edital para que profissionais no Brasil pudessem se capacitar no exterior, né? Uma imersão. Acho que foi CNPq, se não me engano, que também é muito interessante, porque você queima etapas, né? De colocar profissionais que querem trabalhar com a gestão de um laboratório, que possam ir para o exterior, vejam como já está funcionando, e quando voltar, tentar trabalhar aqui com as mesmas condições, né? E eu acho que pode ser uma estratégia, porque não é da noite para o dia que você vai formar pessoas com competência para trabalhar tanto em NB3 como em NB4. E eu acho que por isso que parabenizo o governo, o Estado brasileiro, por estar investindo. E fortalecer também a rede NB3, né, da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, para que eles possam funcionar adequadamente, e trabalhar também com esse laboratório NB4 para que a gente possa ter um sistema, né, de melhoria de resposta, né? A gente poder, na verdade, se tiver qualquer uma doença de nível 4, não ter que mandar uma amostra para o exterior. A gente ter competência nacional para fazer isso, e junto com o Exército Brasileiro, que é uma grande força no país, a área de defesa, trabalhar com a nossa soberania nacional, que a gente possa também estar trabalhando junto com os colegas militares e civis e militares, como é feito nos Estados Unidos e em qualquer outro país, e trabalhar de uma forma estreita, como a gente faz aqui na Fiocruz, e temos uma proximidade muito boa com o Exército Brasileiro. Bom, nós estamos próximos temos 2 minutos de encerramento. Eu acho que é melhor fazer, porque alguma dúvida entre os moderadores? Algumas Não, perguntas? Wilton, eu Porque nós gostei estamos em cima da muito. hora. Tá Sim, bom. Mas estão me ouvindo, pelo menos, para eu poder fazer o encerramento? Estou ouvindo muito baixo. sim. Bom, eu quero agradecer, eu vou fazer em sinais. Quero agradecer de coração, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, a excelente palestra que nós tivemos hoje pelo professor Pedro César Teixeira Silva, para seu nome completo, e deixar para conhecimento de todos que a próxima segunda-feira, dia 3 de junho, nós teremos diálogo do eixo temático Educação Farmacêutica, que abordará o tema diálogo, desafios da educação farmacêutica na formação de profissionais para a indústria farmacêutica. O link já Vai foi ser um colocado sucesso. pela Cibele. Eu agradeço novamente de coração, acredito que todos que Eu que estão agradeço. aqui estiveram, e vai fica no YouTube. Pode ver a sua filha que daqui a pouco, para viralizar no YouTube, que vai estar lá você, os coraçãozinhos, um monte de Olha, palminha. agora pareceu uma coisa diferente. Só Apareceu, queria... o parabéns. Olha só que graça. Olha, Só Ah, Hilton, eu queria, nunca vi uma só palestra queria... com tantos corações. Eu É. agradeço. Eu sou muito generoso, né? Não, imagina, é de A minha coração. Você motivação era não decepcionar o Dr. Leon. Se ele ficou feliz, para mim já... Eu alguma não queria palavra, decepcioná-lo, né? Foi perfeito, doutor? Pedro. Agradeço muito, meu querido amigo Leon. Então, nós Sim. estamos em 19 Ainda h fiz dois cumprindo o amigos aqui, horário. o doutor Hildo e o doutor Leonardo, que vão virar amigos também. Já viramos. Obrigado, Pedro. Já somos. Obrigado. Obrigado Obrigado. por se amizade. Então, não tendo mais, agradecemos novamente e encerro a atividade de hoje. Muito E obrigado. agradecer a Cibele, que foi uma Sim, pessoa que deu um Sim, aporte Sibeli, emocional, psicológico muito bom também. ela não foi como Sempre. ela é sempre. Então, na verdade, ela sempre faz isso. Pode ficar tranquilo. Ela dá Mas, sempre. poxa, foi muito gente doutor boa. Leonardo, Estava doutor Hilton, não nervoso. tem a foto final da. Não, porque Aí, esse webinar não permite que faça Ah, foto. ok, São ok, dois ambientes diferentes. ok, perfeito. o Tá outro, Não ok? o outro modo permite? era interessante porque a gente conseguia ver as pessoas, né? Isso. Perfeito, Mas perfeito, desse É, modo a Pô, gente cara, tem um deixa eu ver pouquinho a mais foto. de segurança. perfeito. Tá tá bem. bom? Então, muito obrigado e vamos encerrar a atividade de hoje, então. Eu agradeço novamente ao professor Pedro. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Boa noite a Obrigado. todos. Boa Tchau, noite, boa Boa noite. gente. noite, Boa doutor noite. Pedro, Obrigado, doutor doutor Leão. Boa Obrigado, Hilton, doutor. noite. Boa noite. Obrigado, Leonardo. obrigado.